É um pássaro? É um avião? Não, é uma baleia. Olá, eu sou a Dora, aqui do Livros e Pão, e hoje eu tô aqui pra falar de Moby Dick do Herman Melville. E pra começar, eu gostaria de dizer que esse livro foi publicado pela primeira vez em 1851, ou seja, há 2 séculos atrás. E com isso, você já pode imaginar, e eu já posso te dar a certeza, que esse livro contém muitos pensamentos datados. Tem diversas passagens do livro que transmitem ideias racistas, xenofóbicas e misóginas, principalmente envolvendo os personagens Queequeg, que é visto como ser exótico, e o Pip, que é um personagem negro e por isso sofre vários casos de racismo ao longo do livro. Mas eu achei importante sinalizar porque muitas vezes quando a gente fala de clássicos a gente acaba focando na grandiosidade e passando pano, relevando esses pontos que são importantes para a gente também compreender a totalidade da obra e o que ela representa. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns links para textos que eu achei interessantes e relevantes sobre esse assunto, para que, caso você tenha interesse em entender mais sobre essa problemática, você possa conferir lá embaixo. Tendo isso dito, vamos ao vídeo. Eu já tinha entrado em contato com a literatura do Herman Melville antes, quando eu li Bartleby, o Escrivão, ou então Bartleby, o Escrevente, como é o outro título. Então qual foi a minha surpresa quando eu peguei Moby Dick para ler e eu vi que era o completo oposto de Bartleby. Para começar pelo tamanho, Bartleby é pequenininho e Moby Dick é gigantesco, é um calhamaço. E não que eu já não esteja acostumada com calhamaços, porque às vezes eu gosto de me fazer sofrer e gosto de ler uns tijolões. Mas Moby Dick é um daqueles tijolos que você sente o peso, sabe? E enquanto Bartleby prefere não fazer, o Moby Dick gira em torno de personagens que têm que fazer aquilo porque eles querem aquilo e aquele é o principal objetivo. E eu achei muito interessante ter lido essas duas obras e ter percebido como elas são diametralmente opostas. E se não fosse pelos pingos de senso de humor que tem na escrita do Herman Melville, eu teria muita dificuldade em acreditar que esses livros foram escritos pela mesma pessoa. Mas foram, então vamos seguir em frente. No início do livro Moby Dick, o ritmo é rápido e constante, enquanto nós acompanhamos Ismael nas suas aventuras antes de entrar a bordo do Pequod. Ismael é o personagem principal mais flopado da história, né? Porque quando a gente pensa em Moby Dick, a gente acaba pensando no Capitão Ahab, que é um personagem que só aparece mais pra frente, mas que é aquele que tem justamente toda a relação com Moby Dick, a baleia. Porque a Moby Dick, a baleia, levou a perna dela e ele está ali então em busca por vingança. Mas voltando ao Ismael e ao início da história, a gente tá ao lado dele quando ele passa a dividir o quarto com Queequeg, que é esse personagem que é considerado selvagem, o exótico. Ele é um arpeiro e ele é descrito como um personagem com costumes estranhos e com diversas tatuagens, o que ainda não era comum na época, como você bem pode lembrar. O Queequeg representa o desconhecido, o estrangeiro, o exótico, e ao mesmo tempo representa o fascínio que outras pessoas podem sentir por pessoas assim. Ele era conhecido ali nos entornos como canibal. Então o Ismael fica muito tenso quando ele percebe que ele vai dividir o quarto com alguém que ele considerava um canibal e ele não sabe muito bem o que fazer e como se portar naquela situação. Mas após esse estranhamento e choque inicial, o Ismael começa a construir uma relação peculiar e afetiva com o Queequeg, que pra mim foi um dos pontos altos do livro, porque ele começa a se abrir mais para a vivência do outro e a entender que existem modos de vida diferentes daquele que ele mesmo conhecia. Ele diz o seguinte: eu já não sentia a repugnância da noite anterior ao vê-lo fumar na cama, pois aí se vê quão elásticos se tornam os nossos preconceitos mais rígidos quando a amizade intervém para afrouxá-los. Porque naquele momento, nada me agradaria tanto como ver Queequeg fumar junto de mim, mesmo na cama, pois ele estava cheio de uma serena alegria doméstica. Então, aos poucos, essa relação vai se desenvolvendo e ele vai se acostumando com essa ideia de acordar abraçado ao Queequeg, sentir o Queequeg apalpando ele. E assim, na minha opinião, eles começaram a desenvolver uma relação de mais do que bros, tripulantes. Não, brincadeira. Pra mim, eles estavam super parecendo um casal. Eu achei as interações deles bem românticas, bem fofinhas até. E diversas passagens eu marquei com shippo muito, que ship. Então, assim, eu não sei se essa foi a interpretação de vocês quando vocês leram o livro, ou será quando vocês lerão o livro. Mas pra mim, eu shippo e pra mim eles são sim um casal, pelo menos nesse início do livro. E bem, após esse primeiro encontro, que é uma aventura por si só,
Nós enfim embarcamos a bordo do barco Pequod e conhecemos o restante da tripulação. Assim como nós somos apresentados as histórias que toda a tripulação já teve envolvendo o mar, porque afinal todos que estão ali são pessoas experientes já em viagem de barco e que já têm histórias e vivências para contar. E aos poucos a narrativa vai avançando em direção à busca e à caça pelas baleias, que era o principal objetivo dessa viagem, enquanto ao mesmo tempo a gente vai sendo apresentado ao que são as baleias e a gente vai entendendo como, de acordo com o autor e com os personagens, elas se assemelham ao Leviatã. E é aí que a leitura do livro começa a ficar um pouco maçante, porque a gente sai dessa emoção da aventura de estar embarcando e passa a entrar nesse pensamento em espiral louco sobre baleias. Porém, com páginas e mais páginas e mais páginas e mais páginas sobre esse assunto, o Herman Melville vai deixando a gente imerso em toda essa questão dos cetáceos. E você já leu tanto sobre baleia a um ponto que depois você não vai nem acreditar quando chegar a baleia. Vai ser um momento muito emocionante. Mas até lá é isso, você tá ali naquela loucura didática de entender o que são baleias, o que elas produzem, inclusive qual é o negócio do gozo das baleias, tá tudo ali. Tudo. Ele não poupa detalhes. E é com essa descrição imensa que a gente vai começando a entender também a loucura e a obsessão do Ahab pela Moby Dick, que é uma cachalote. Porque a gente vai ficando imerso ali naquela espiral de pensamentos que não param e que só vão girando em torno das baleias. E nesses capítulos longos e didáticos, a ausência de ação dos personagens também serve para demarcar meio que a chatice e o silêncio marítimo daquela viagem. Porque essa narrativa representa o ponto em que todos se calam e apenas os pensamentos, sejam eles maníacos ou não, permanecem na mente de cada um da tripulação. Então, ainda que seja assim uma parte maçante da leitura, ela serve um baita propósito. E quando as baleias finalmente começam a aparecer, você quase acha que é uma miragem, porque você passou tanto tempo lendo sobre aquilo que quando elas aparecem você fica: ai meu Deus, é a baleia, ela tá ali, ela tá ali. E aí, né, como leitora, você só se reclina, pega o livro e fala: irado. Mais um detalhe bem importante, essas baleias que aparecem ao longo do livro são baleias, beleza? Mas nenhuma delas é Moby Dick. Moby Dick você só vai conhecer no final. E quando a gente já está se aproximando desse final, ou seja, da derradeira caça e perseguição a Moby Dick, um outro aspecto dessa viagem vai ficando cada vez mais nítido, que é a morte. A morte que não apenas estava relacionada à caça das baleias e futura morte delas, mas também a morte que cada um da tripulação carregava em si. Porque conforme a leitura vai avançando, os personagens vão percebendo que nem todos da tripulação vão sobreviver, assim como nem todos sobreviveram em outras embarcações que eles já fizeram. Então você vai entendendo não apenas o peso da morte que o mar carrega quando eles acham um cadáver de um animal ou de um humano, mas também o peso que aquela própria viagem traz de morte dentro de si. A gente vai entendendo que a morte não é só o objetivo, como é o caso da morte na Casa das Baleias, por exemplo, mas ela é também a consequência. E eu acho que esse aspecto é muito importante porque ele acaba se relacionando com uma humanização da baleia que rola em diversos momentos do livro. Naquele mar de descrições sobre baleias, em alguns momentos elas acabam sendo personificadas. Sabe aquela figura de linguagem, prosopopeia, que você aprendeu na escola? Então, e essa personificação faz com que elas ganhem um caráter poético na descrição delas e na relação que a gente passa a ter com elas como representantes de personagens. Para dar um exemplo bem ilustrativo, saca só essa passagem. Afirmo que do movimento das barbatanas de um cachalote emana perfume como de uma dama quando faz farfalhar as suas saias numa sala aquecida. Se isso não é prosopopeia, eu não sei o que é. E lendo essa citação e diversas outras, eu só fiquei tipo... então tá. E como eu não tenho barbatanas ou uma saia que farfalhe, eu vou ter que simplesmente aceitar a palavra do Herminho sobre essa questão. E tudo bem. E uma coisa que me surpreendeu também foi a mudança narrativa em alguns momentos. Porque em algumas passagens, o Herman Melville traz um tom teatral para aquela história, escrevendo tal como ele escreveria em um roteiro de teatro mesmo. Como, por exemplo, em O Camarote, junto às janelas da popa, Ahab sentando sozinho e olhando fixamente para fora. Eu achei que essas passagens teatrais foram bem interessantes e me ajudaram a visualizar melhor a cena. Então foi um toquezinho narrativo que eu gostei e me surpreendeu positivamente. E aí é bem no finalzinho do livro, tipo nos últimos 5 capítulos, que a coisa toda acontece, que toda a piração chega. E eu diria que foi justamente esse finalzinho que me fez
ter a confiança de que valeu a pena ter lido esse livro. Até então eu tava meio tipo, né? Mas aí chegou esse final e eu falei, caraca, irado. Realmente, que bom que eu li. Porque são 3 dias de perseguição intensa a Moby Dick. E eu fiquei envolvidíssima lendo esses dias. Lendo essa perseguição. E eu acho que esse envolvimento todo foi possível justamente porque a gente tinha saído há pouco tempo daquela parte monótona e maçante que eu falei mais atrás. Ao longo do livro, né, Moby Dick foi pintada como esse monstro terrível, assim como o Godzilla ou o Tubarão no filme Tubarão. Inclusive, o Tubarão tem semelhanças bem gritantes com esse livro, porque no filme do Tubarão a gente só chega a realmente ver o tubarão no final do filme, assim como aqui a gente só realmente enxerga o Moby Dick no final desse livro. Então quando ela finalmente aparece, você só para, reclina e fala, irado. E quando tudo isso termina, a perseguição, toda essa história com o Moby Dick, com a Rabi, com o Ismael, com o Queequeg e com o Stubb, Starbuck e sei lá mais quem, a gente volta ao balanço constante e inconstante do mar. E isso eu achei muito bacana, porque nós fomos acompanhando esse movimento das ondas ao longo do livro, tanto em seus momentos instáveis como estáveis. E eu achei muito genial como o Melville soube amarrar isso e pontuar isso bem no finalzinho. Ele sintetiza tudo isso com uma passagem que eu achei sensacional, que eu vou ler aqui pra vocês, que é a seguinte. Pequenos pássaros voavam, gritando sobre o último bocejo da voragem. Uma tétrica espuma branca bateu de encontro aos costados empinados e logo tudo se acalmou. E a grande mortalha do mar continuou a ondular, com a sua ondulação imutável, a mesma de há 5.000 anos. Brabo, né? E agora, como você já deve estar esperando, chega aqui aquele momento em que você me pergunta, ou eu mesma me pergunto e respondo, para falar mais nitidamente, que pão seria esse livro? Considerando toda a louca obsessão de Arabi por Moby Dick, eu sinto que eu não poderia escolher um outro pão sem ser um pão em formato de baleia. E assim, pode ter qualquer surpresa ou recheio lá dentro, mas o que importa é que esse pão é uma baleia. E a baleia está presente, assim como ela esteve presente de modo indireto ou direto ao longo de todo o livro. E se você tem uma sugestão de pão que se encaixa melhor nesse livro do que o que eu falei, pode deixar aqui nos comentários que eu vou considerar e, se você mandar muito bem, reconhecer a minha derrota nessa escolha. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu não sei se eu recomendaria Moby Dick. Foi uma leitura que eu gostei e fiquei feliz de ter lido, mas que eu não acho que é pra todo mundo. Tanto pelo fato de ser um calhamaço, como o jeito maçante que é escrito em boa parte do livro. Mas eu acho que se você curte calhamaço, se você gosta desse tipo de história, é uma leitura que vale a pena. Então é um caso que cabe você olhar para sua bagagem de leitura e para o que você quer acrescentar para ela e pensar se você topa ou não ler Moby Dick e se aventurar mar afora. Então é isso, se você gostou do vídeo, por favor deixa aqui o seu joinha, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita e comenta aqui qualquer coisa que você queira falar. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!